Olá, começando mais um programa 10 Minutos pela RCTV e hoje tendo o prazer, a satisfação de entrevistar o ex-jogador de futebol Célio Taveira. Célio, seja bem-vindo ao nosso programa, satisfação tê-lo conosco, viu? Olá, Paulo Neto. Para mim é uma grande satisfação, um prazer enorme estar junto com vocês e à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Célio, você começou a sua carreira no Jabaquara de Santos, né? Logo depois se transferiu para o Vasco da Gama, não é isso? Foi, exatamente. Ainda teve passagens pela Portuguesa Santista, jogou na Ponte Preta e também jogou no Corinthians naquela fase dos 23 anos, naquela fila de títulos que o Corinthians não conseguia. Mas, um pouco fora desse assunto, você também é avô de uma ex-Miss Paraíba. Conta como é essa história de ser também um craque dentro e fora dos campos, tendo uma neta tão linda como a Natália Taveira. Na verdade, a neta puxou o avô, né? Ah, é, né? Isso aí é importante. Mas a grande satisfação é que ela se preparou condignamente para isso. Estudou, se preparou, foi fazendo todo o trabalho necessário e até chegar a ser Miss Paraíba. Bacana. Depois foi o 5º lugar em Miss Brasil, aonde nós ficamos um pouco tristes porque havia a possibilidade dela chegar pelo menos em 3º lugar. Mas o 5º lugar no Brasil, eu acho que é uma honra muito grande para ela. Deixando de lado um pouco a beleza feminina, falando da beleza dentro dos gramados, o futebol arte. Você começou a jogar na década de 60. E quando você começou a jogar, havia muito preconceito para quem praticava futebol? Com certeza, demais. Basta dizer que quando eu assinei o meu primeiro contrato com o Jabaquara e que eu recebi o primeiro dinheiro, quando eu levei o dinheiro para casa, minha mãe ficou desesperada como é que eu tinha ganho aquilo. Ela achava que nós pagávamos para jogar futebol. Ela não sabia que o profissional recebia. E o mais interessante, quando eu fui para o Vasco da Gama, eu recebi as luvas e naquela época não tinha a transação de banco como tem hoje. Então eu levei 2,5 milhões numa pasta. E quando eu cheguei em casa, minha mãe não estava, eu espalhei em cima da cama. Quando ela chegou, eu levei ela ao quarto. Acendi a luz, quando ela viu, ela começou a gritar: "Meu filho, pelo amor de Deus, vai devolver isso, de onde você tirou?" Eu tive que chamar um tio que era cronista em Santos, e ele foi lá e explicou para ela que o jogador recebia luvas e salários e tal. Isso já na época do Vasco da Gama? Ou ainda no Jabaquara? Não, já no Vasco. Já no Vasco. 60 e quanto, mais ou menos? 63. 63. 63. E como foi essa tua possível ida para defender as cores da Inter de Milão? O que foi que deu errado nessa transferência? Olha, essa pergunta é extraordinária, porque hoje acontece muito, só que não aparece. Naquela época, menos ainda. Então, eu estava no Jabaquara, estava muito bem. Eu era o 3º artilheiro do futebol paulista e apareceu uma oportunidade de eu ir para o Milan. O presidente do Jabaquara me chamou e disse: "Olha, Célio, tem essa oportunidade, você topa?" Eu falei: "Bem, eu gostaria." Então eu saí com eles para jogar 3 partidas, uma na Argentina, uma no Uruguai e uma no Brasil. E aí fui para a Argentina, minha primeira viagem internacional. Chegando lá, um frio horrível que eu não estava acostumado. Fiquei no banco, evidentemente, não podia entrar de cara. E aí, faltando 15 minutos, o técnico me chamou e mandou eu entrar. E não me disse absolutamente nada. Quando eu tirei o capotão que eu estava usando na época, eu fiquei duro de frio. Eu levei uns 10 minutos só para aquecer no campo, a bola batia na perna, parecia um pedaço de pau. Qual era a tua posição? Centroavante. Centroavante. Aí, bom, empatamos 0-0 e tal. Aí fomos jogar no Uruguai. A mesma coisa, nos últimos 15 minutos eu entrei. E quando chegou em São Paulo, nós fomos jogar contra o Palmeiras. E faltando 15 minutos ele me colocou novamente. Eu disse: "Esses caras não querem fazer teste comigo, porque se você jogar 15 minutos, não tem a mínima condição." Então o que aconteceu? Estava 4-3 para o Palmeiras. E uma bola cruzada na área, eu subi de cabeça e fiz o gol. Empatamos 4-4. Quando terminou o jogo, o presidente do Jabaquara me chamou e disse: "Célio, tem uma safadeza aí no meio. Eles vão contratar você, você vai jogar 2 ou 3 partidas lá e eles querem vender para fazer dinheiro com outro clube." Olha só. E hoje existe ainda isso. Quer dizer,
Já é de muito tempo. Já é de muito tempo. Malandragem do futebol. Só que naquela época o jogador ficava perdido. Porque eu lembro que em 67, aliás, eu fui com o Nacional do Uruguai na União Soviética, e lá nós encontramos 18 jogadores brasileiros que não tinham condições de voltar. Que coisa. Estavam lá jogando, recebendo apenas para comer e dormir. Absolutamente mais nada. Interessante, você citou o Nacional do Uruguai, e além de todas essas passagens que eu citei no início do programa, você também defendeu as cores do Nacional do Uruguai. Com e certeza. até hoje é ídolo de lá, recebe homenagens até hoje? Olha, agora em 2011, em agosto de 2011, a torcida, não foram os dirigentes, mandaram a passagem e eu passei uma semana no Uruguai por conta deles e me fizeram tantas homenagens que, com certeza, impacto no coração para morrer eu não tenho. Eles fizeram uma homenagem na terça-feira à noite, me convidaram para comer uma pizza na casa de um camarada e nós fomos, era uma mansão, mas estava tudo escuro. E eu pensei comigo, eu acho que eles esqueceram, pô, faz tanto tempo que eu não venho, né, que tal. Mas de repente acenderam as luzes e ali estava no hall perto da piscina todos os meus ex-companheiros do Nacional. Que bacana. Foi uma surpresa extraordinária. Eu quando vi aquela gente, faltou a voz, eu cumprimentei um por um, nem podia deixar de ser. Uma alegria enorme porque eu tinha uma amizade com eles muito grande, sempre mantive essa amizade. Qual foi a época que você jogou no Nacional? Eu joguei no Nacional de janeiro de 67 até agosto de 70. Que bacana. Foi. Agora tem uma história que você atuou a seleção brasileira e também ao lado do Rei Pelé na seleção do Exército. Que histórias são essas, Célio? Conta pra gente. Olha, a história do quartel é muito interessante, porque quando nós fomos chamados para nos apresentar no quartel, a minha ficha tinha um X em vermelho. E os outros não tinham, só algum ou outro. Então, mas depois eu percebi que todos os que tinham um X em cima eram jogadores de futebol profissionais. Então eu percebi que nós já estávamos enganjados, não tinha como sair. E o Pelé tem a minha idade e estava lá também, né? E foi assim muito gostoso porque nós nos apresentamos e fizemos vários jogos. Até teve um jogo contra a seleção de São Paulo, do quartel de São Paulo, que eram todos profissionais também. E primeiro tempo 2-0, eu falei pro Pelé, Pelé, hoje sou eu, hoje você fica para trás. Segundo tempo ele fez 4. Olha só. Só para me desmentir. Sensacional. Ele era fora de série, né? Quem acompanhou a carreira dele sabe disso. Foi muito gostoso. E já a minha ida para o Uruguai foi quando eu estava no Vasco, fui para a seleção em 66, fui cortado uma semana antes. Quem me avisou que eu fui cortado da seleção foi o roupeiro. Na Copa do Mundo de 66? Para a Copa do Mundo de 66, para a Copa do Mundo. Poxa vida. Convocaram naquela época 47 jogadores. Então, quando eu fui cortado, eu fiquei muito chateado, porque todos os jogadores jogaram pelo menos meio tempo. E eu joguei 15 minutos de uma partida. Talvez a pior partida que nós jogamos. E aí eu dei uma entrevista, eu disse, olha, o Brasil está disputando a Copa no treinamento e vai disputar a Copa e vai treinar na Copa. Por quê? Porque era muita pancadaria nos treinamentos. O ataque que eu joguei era Nado, que depois era daqui do Nordeste, depois foi para o Vasco. Nado, Lorico, eu, Tostão e Edu. Um ataque assim extraordinário. Tanto é que foi o ataque que mais fez gols no começo, né? Depois começaram a mexer e aí desmancharam a equipe. E nesse jogo que nós jogamos no primeiro jogo, eu recebi muitas pancadas de um jogador que era meu companheiro no Vasco, o Fontana. Como eu fazia muita tabela com o Tostão, jogar com o Tostão era uma maravilha, que era a inteligência personificada. Imagino. Então eu tocava a bola para ele, quando eu disparava ele jogava onde eu estava com uma facilidade incrível. E eu levei um soco na cara do Fontana, depois levei um chute pelas costas, e aí eu fiquei chateado, né? Aí o Tostão falou, faz o seguinte, quando você for na bola com ele, você pula e cai fora, deixa ele se estourar sozinho. E assim eu fiz. E nós fizemos 6-1 nesse time. O nosso time era o branco e eles eram o time verde. Mas era uma briga muito grande dentro dos campos de treinamento.
E eu achava aquilo horrível, porque ninguém chamava atenção, ninguém falava nada, o negócio ficava por isso mesmo. Agora, deu para perceber que os 23 jogadores que iriam para a Copa já estavam selecionados, já estavam todos marcados. Porque eu não sei se você lembra, havia um jogador chamado Dias, Roberto Dias, que jogava no São Paulo, que na minha opinião era o melhor quarto zagueiro que tinha no país na época. Fez muita história vestindo a camisa de São Paulo. Com certeza. E aí o que aconteceu? Cortaram ele dizendo que ele tinha sopro no coração. E ele jogou mais 6 anos pelo São Paulo. Olha só. Tá? Então houve muitas coisas e eu vi um negócio que eu fiquei muito chateado, foi quando o Bellini ia ser cortado. E ele deu um tapa em cima da mesa e disse, corte quem quiser, mas eu vou. E ele foi. E foi. Foi. Então eu presenciei essas coisas todas. Eu me chateei muito, profundamente. Quando eu fui cortado, o Vasco estava na Europa. Aliás, estava no México. E eu viajei junto com o Nado, viajamos para ir para o México. E nós chegamos lá, fizemos uma boa apresentação na sequência do torneio, voltamos e quando eu cheguei em casa tinha um telegrama da CBD na época, dizendo que eu comparecesse lá. E eu achei estranho, mas eu fui. E quando eu cheguei, como eu tinha falado muita coisa na Rádio Nacional na época, eu falei muita coisa dos jogos, né, do que ia ser a Copa, eles me deram, na época, em torno, hoje seria R$5.000. E eu tomei aquilo como um cala-boca. Não foi como se fosse um presente, sabe? Entendi. Eu tomei aquilo como se fosse um cala-boca. Mas eu recebi e fiquei calado. Só que eu fiquei muito triste e comecei a falar lá no Vasco que eu gostaria de ir embora. E uma surpresa muito grande que em dezembro me ligaram do Uruguai, dizendo que em janeiro o presidente viria, junto com o técnico, queriam me levar para lá. Poxa vida. Eu fiquei muito feliz. Por pouco nós não tivemos o Célio vestindo a camisa da seleção em 66. Exatamente. Eu fiquei muito triste porque eu não tive a oportunidade, quando todos tiveram. É verdade. Né? Para você ter uma ideia, o Alcindo do Grêmio, que era um grande centroavante, um goleador, emérito goleador, o que aconteceu? Ele machucou a perna, engessou a perna e ele ia tirar o gesso uma semana antes de começar a Copa. E ele viajou. E eu não fui. Que coisa. Então essas coisas é que me deixaram... Aí eu queria ir embora, não quis ficar não. Olha, a conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas só para finalizar, fazendo um registro, o Célio, quando jogava no Vasco da Gama, enfrentou o Corinthians na estreia do Garrincha pelo Corinthians e foi um dos responsáveis por colocar água no chope na estreia do Garrincha, do Mané Garrincha, pelo Alvinegro do Parque São Jorge, fazendo quantos gols dos 3-0 do Vasco? 2 gols. 2 gols, somente, só para você ter uma ideia. Célio, muito obrigado pela sua participação aqui no programa 10 Minutos, sucesso e esteja sempre convidado para voltar aqui e nos contar mais histórias como essa do futebol. Eu agradeço imensamente, se você me permite, agradecer ao povo paraibano pela receptividade que me deram quando eu cheguei aqui. Fui muito bem recebido por todas as pessoas e até hoje, na rua, em todo lugar onde eu vou, recebo uma amizade muito grande com o pessoal. É paraibano já? Eu já sou paraibano, eu cheguei aqui em 1980. É paraibano, então já sou paraibano. Tenho 6 netos paraibanos. Pois é paraibano, é da casa. Então não tenha dúvida. Muito obrigado, e eu Célio. apito uma pelada, não jogo porque o meu joelho está machucado, eu apito uma pelada já há 18 anos, que é a pelada do Diomedes, é uma pelada sensacional. O dia que vocês quiserem comparecer lá, aos sábados às 4 horas da tarde, ali no Bessa. Que bacana. Um abraço prazer. Mais uma vez, muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer. Muito bem, o programa 10 Minutos fica por aqui. O nosso programa é transmitido pela RCTV, canal 27 da NET Digital, ou pela internet, no endereço www.rc.tv.br, segunda a sexta, às 7 da noite, em horários alternativos durante a programação. RCTV, do seu jeito, para você.